Bom dia, amada igreja. Eu cumprimento com a graça e a paz do Senhor, amém? Coisa boa estarmos aqui, né? Mais esse retiro, é um privilégio, né? Eu creio que não foi fácil para cada um estar aqui, nós, mesmo a minha família, não foi fácil, né? A gente já tinha feito a inscrição e surgiu uma demanda na Baixa Grande. A gente ficou muito indeciso, orando a Deus. E acabamos, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, decidimos ficarmos aqui, né? Até hoje, né? Para a honra e glória do Senhor. É muito bom. Então, assim como eu creio, eu sei que não foi fácil para mim estarmos aqui com minha família, também não foi fácil para os irmãos, né? Todo mundo tem sua dificuldade, né? Mas, graças a Deus, nós estamos aqui, né? Para, não, como o pastor falou ontem, não por causa de estrutura, da estrutura, não por causa disso e nem daquilo, mas para louvar, para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Estamos aqui esses dias para compartilhando nós como igreja, né? Como a irmã Antônia falou, não é fácil hoje. Retiro. Eu estava observando ali na cidade, não vi nem o pastor Raniel, nem uma igreja, se tem eu não ouvi, né? Não sei, né? De uma igreja comentar sobre o retiro, né? Porque não é fácil, como a Antônia falou, para organizar. E nós temos que agradecer a Deus. Nós estamos em uma igreja que é organizada. Nós temos que orar todos os dias por essa igreja. Amém? Irmãos, ontem, no retiro passado, o tema do nosso retiro era pertencer e permanecer. Não é isso, pastor? E eu fiquei com o estudo de 1 Samuel, né? Também o estudo foi dividido entre o estudo durante o dia, né? O irmão Mário e o irmão Eliseu. E já o tema do nosso retiro é atrair, cuidar e capacitar, né? Jeremias 31:3, né? Ontem foi o estudo maravilhoso, teve até resultado de pesquisa, né, irmão Eliseu, né? É do irmão Eliseu, atrair, né? Hoje, cuidar, né, comigo, né? Esse simples, esse pecador que vocês estão vendo aqui. E amanhã com o nosso digníssimo Mário, né? Referência, né? Um estudo que não vamos... Eu vou perder, eu já até falei para ele, irmão Mário, eu vou ficar... Aliás, perdão, irmão Mário, vai gravar, né, pastor? Eu vou perder seu estudo por motivo de forças maior, né? Mas que Deus esteja se iluminando o irmão, né? Assim como o estudo dele é muito maravilhoso. Irmãos, como já foi falar de visões do estudo, a gente vai ficar com cuidar. Irmão, cuidar é um dos princípios fundamentais do cristianismo. E o Deus é tão maravilhoso em sua infinita bondade que cuidar não só limitou só para os seres humanos, de cuidar. Se os irmãos já têm observado, cuidar também está espalhado em toda a criação dele. Tanto nós que somos racionais, como também os animais que são irracionais. Vocês podem notar que o gado, quem trabalha aqui com gado, quem já trabalhou, seu Bento, ele sabe que trabalha, o gado ele só anda em grupo. E tem o touro, que é o novilho, ele está ali para proteger aquele rebanho. Se você for para os elefantes, também. Tudo. Eles um cuidado. Deus já, lógico que os animais por instinto, não é que nem nós, que a gente tem a capacidade de raciocinar, né? Mas em toda a criação, Deus atribuiu o cuidado. Responsabilizou ao cuidado. Entendeu? E nós não somos diferentes. Só para voltando um pouco aqui atrás, até a questão até dos insetos. Eles cuidam uns dos outros. Dificilmente você vai ver, ou tanto da parte do inseto, como qualquer outro animal que Deus criou eles isolado. Ali, irmão, é para o cuidar um do outro, a segurança um do outro, um dá força um para o outro. Até um inseto, como eu estava falando agora, você não vai ver só um inseto isolado. Geralmente você vai ver uma nuvem de inseto, né? Que é cuidar, eles têm um cuidado para uns com os outros. E quando se fala, irmãos, em ser humano, que foi uma criação especial, né? Que deu o dom de discernimento, de pensar, de planejar, né? De discernir, né? Uma criação que ele criou diferente das outras criações, né? Que é o ser humano, nós somos especiais, que nós somos imagem e semelhança de Deus,
né? O cuidar. Agora, irmãos, será que nós estamos cuidando? Será que nós cuidamos uns dos outros? Irmãos, a irmã Alexandra falou ontem uma palavra muito forte, e é verdade. É verdade. Nós não cuidamos uns dos outros, não. Não cuida. Na verdade, nós não cuidamos como deveria cuidar. Vamos partir para o nosso texto. O nosso texto, irmãos, é Gálatas 6, 2. Nosso texto bíblico. Só um momento. Gálatas, irmãos, 6, 2. Vamos? Todos leram? Aliás, todos encontraram perdão? Amém? Vamos ler assim as sagradas letras, né? Se alguém se considera levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Amém? Vamos orar? Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor. Muito obrigado que o Senhor venha me instruir, que o Senhor venha me capacitar, que o Senhor venha também cuidar de cada irmão que está aqui, de cada irmã. Cuide, Senhor Deus. Que o que eu venha falar aqui, Senhor, não venha sair do meu próprio entendimento, porque eu não sei de nada, mas que o Senhor, que o Teu Espírito venha me capacitar. Cuide de cada irmão também. E que nós venhamos falar aqui, aprender que parte de mim também, primeiramente. Não ficar só na teoria, Senhor, mas que nós possamos assim praticar, Senhor. Cuide assim de cada um. É o que nós pedimos, agradecido, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Pois é, irmãos, cuidar um dos outros, como eu falei para vocês na introdução da mensagem, é um dos princípios fundamentais do cristianismo. Quando a gente fala ali na igreja primitiva, os irmãos ficam com as suas Bíblias abertas que nós vamos folhear. Quando a gente fala em cuidar dos outros, ter amor uns para com os outros, a gente lembra bem vamos abrir nossas Bíblias lá em Atos 11, de 27 a 30. É um dos primeiros exemplos ali de cuidar, dos irmãos se preocuparem uns com os outros. Atos 11, de 27 a 30. Amém, irmãos? Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E os fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Irmãos, aí é um primeiro exemplo de cuidado, de amor dos irmãos uns para com os outros ali na igreja primitiva. Aqueles irmãos, através de profetas, eles souberam que na Judéia estava havendo uma grande fome. Ali da Judéia para a igreja de Antioquia, para aquela região, hoje, na época também, era mais de 1.300 quilômetros de distância. E aqueles irmãos, ao saberem aquela notícia, chocaram. Aqueles irmãos ficaram acomodados, eles se acomodaram. Aliás, eles não se acomodaram, eles se incomodaram com aquela triste notícia, porque estava havendo uma grande fome no mundo romano, ali na região de Roma. E aqueles irmãos, o que foi que eles fizeram? Eles coletaram uma grande oferta, né? Eles coletaram uma grande oferta e enviaram através de Paulo, né? Para aqueles irmãos. O que eu quero falar para vocês, qual aplicações nós devemos fazer? Que nós, como cristãos, nós devemos se preocupar uns para com os outros. Irmãos,
Não adianta nada eu estar na minha casa, tranquilo, e eu saber que meus irmãos, ficar sabendo que meus irmãos estão passando por uma dificuldade, está levando, ou seja, levando o seu peso, a sua carga, né? E eu estou tranquilo. Se eu estiver agindo dessa forma, eu não estou sendo um cristão genuíno, não estou sendo um cristão verdadeiro. A dor do outro, o peso do outro, ela tem que me incomodar. Que se o peso do outro, só para vocês, na verdade, carga, esse nome grego é fastion, significa um peso individual, que está atribuído a tanto emocional, física e espiritual. São um deserto que nós vamos passar. Essa carga, ela significa, essa carga que aqui Paulo fala através de Gálatas, né? Essa carga é peso, através até do pecado mesmo, né? Isso já provém do pecado. Mas nós nos devemos nos preocupar uns para com os outros, né? Ajudar os nossos irmãos a levar os nossos fardos. Às vezes eu não vou poder e nem posso pegar o fardo do irmão Mário e levar por completo. Às vezes eu não vou poder pegar o fardo do pastor Ranieri e levar. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo para compartilhar, para ajudar, né? Aqueles irmãos, eles não sanaram aquela fome lá do pessoal lá de Roma por total. Não, eles ajudaram. Eles contribuíram para aquele pessoal sair daquela crise, né? Não é que eu vou ver o irmão Júnior passando por uma crise e eu vou pegar a carga dele, e até porque eu vou me sobrecarregar também. Eu não vou poder também levar a carga dele, mas eu vou poder, eu tenho que ajudar. É um dever, na verdade, né? Não foi um pedido, é um dever, né? E quando a gente olha para Cristo, é um grande exemplo disso aí, que é o nosso exemplo, é Cristo, né? De levar a carga uns dos outros. O que Cristo fazia? Quando alguém estava com fome, quando alguém tinha seus pesos, né? Sua carga, alguém doente, Jesus ajudava. Jesus, ele aliviava aquela carga. E nós viemos para cá, nós temos um propósito. Nós temos um propósito. O principal propósito do cristão é glorificar a Deus, é servir a Deus com todas as nossas forças, né? E será que nós estamos também cumprindo essa atribuição que Deus nos passou, nos outorgou, de ajudar o nosso próximo? Irmãos, irmãs, que se nós não estivermos fazendo esse papel de ajudar, levar a carga uns dos outros, nós não estamos exercendo o nosso papel de cristão. Se eu, Marcelo, não estiver preocupado com o meu irmão, eu não estiver preocupado com meus irmãos, e o que a Bíblia diz? Ajudar qualquer um, mas principalmente os irmãos na fé, né? A nossa prioridade, irmãos, é os nossos irmãos, a nossa irmandade, né? Um testemunho muito importante do irmão Jeta, quem conhece ele, que é o nosso pastor lá do Potosí, quando ele chegou para Balsas, quando ele pegou, ele não conhecia ainda, a primeira vez que ele veio para cá, ele pegou o táxi, aí o taxista perguntou para ele para onde ele ia, né? Vinha chegando de viagem, né? Ele disse, aqui eu tenho muitos irmãos. Irmão, você tem quantos irmãos aqui? Não, eu tenho muitos irmãos aqui. Aí que o rapaz aí perceber que ele era cristão, entendeu? Então nós temos que preocupar, irmãos, com nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos na fé. Que se eu olhar só para as minhas preocupações, né, que são muitas, que creio que cada um tem seu fardo, né, e não é fácil, mas nós temos que dividir, nós temos que compartilhar com o nosso próximo. Que se nós estiver agindo só eu, o egocentrismo, irmão, eu tenho que rever, eu tenho que me consertar diante de Deus, né? E às vezes a gente vê muito isso. Não vou longe, não vou no mundo lá fora, eu vou na igreja. Às vezes a irmã ou o irmão fulano pede uma oração. Irmão, estou passando por dificuldade. Às vezes a gente só bota aquela mãozinha, aquela figurinha. Às vezes você nem lembra mais. Quando você vê o irmão, você orou. Irmão, eu esqueci. Nem orar. A gente não ora, às vezes. Não estou generalizando. Mas às vezes acontece, né? Nós temos que se preocupar, irmão.
Em oração, mas o cara nem é só a mãozinha. A vida dele, nossas vidas é tão corrida que nós voltamos só lembrando naquele momento ali. Depois, que eu vi o irmão, eu nunca nem orei por ele. Ó. Isso já não vou longe, não, já aconteceu comigo. Né? A carapuça serve primeiro para mim. Isso aconteceu comigo. E eu tenho que me consertar diante de Deus. Nós temos que ter um conserto diante de Deus. Meu irmão, Marcelo, eu conheço. Pode falar, irmão. Ele disse que de tanto fazer isso, agora ele não faz mais. Ele disse que quem pedir oração para ele pode parar, que ele vai orar ali agora para não esquecer. Não esquece, já ora logo, já. Irmão. Vamos lá para o Gálatas, vamos ler bem aqui, Gálatas 6:5. Voltar, vamos, aliás, continuar para frente. Eu achei muito interessante, irmão, explicar para os irmãos isso aqui. Gálatas 6:5, esse versículo. Pois cada um deverá levar a própria carga. Será, irmão, que esses dois versículos são contraditórios? Será que cada irmão deverá levar a sua própria carga? Irmãos, tem algumas atribuições que Deus nos passou, nos responsabilizou, que é nossa. Nós temos vocês já notaram que nós temos algumas responsabilidades pessoal, que é intransferível. A minha responsabilidade de conduzir a minha família é minha. Eu posso pedir auxílio para os irmãos, para o pastor. A minha responsabilidade de pegar com responsabilidade um dom é meu. Eu não posso, o irmão Eliseu não pode. Ele pode me ajudar, mas ele não pode levar meu dom. Não pode. A minha responsabilidade de santificação e edificação, ela é minha. O pastor não pode fazer nada por mim. Ele pode me ajudar, exortando, ensinando, mas o X da questão é comigo. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade de santidade é com você. Você não pode atribuir para ninguém. Ninguém pode levar essa carga para você. Não. Deus é tão bom que ele deu esse privilégio. Então essa carga de levar a família, de levar nossas famílias, essa carga de ajudar na igreja, de santificação, edificação, é uma carga pessoal. Eu não posso transferir para o irmão Mário. Não posso. Irmão Mário, leva minha família lá. Não. Isso é a responsabilidade minha, meu irmão, minha irmã. É minha. É intransferível. Eu não posso atribuir a ninguém. Uma ajuda, sim, eu posso. Como foi citado aqui. Então, tem umas responsabilidades, tem umas atribuições que é exclusivo seu, que é exclusiva minha. Eu não posso. Então, nós temos que ser homens, nós temos que ser mulheres suficientes diante de Deus para levar nossas cargas pessoais. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, como eu falei agora, cada um de nós somos responsáveis, os únicos responsáveis para levar a nossa carga de dons e outras atribuições que Deus nos concedeu. Vamos ler lá em 14, Romanos 14:12. Romanos 14:12. Romanos, irmão, 14. (14, 12). Vamos ler. 14, 12. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, para os irmãos refletir. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então, tem coisas, irmãos, a nossa vida pessoal, o pastor não pode fazer nada por mim. Ninguém pode fazer nada por mim. Eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, porque cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. Então, as atribuições, os dons que Deus
passou para mim, passou para você, nós vamos um dia, eu creio que esse dia tá bem próximo, nós vamos prestar conta diante de Deus. Chega lá, não, deixa eu chamar aqui meu pastor. Aí, pastor, toma de conta e responde ele aí. Não, tá tudo escrito, irmão, no livro da vida, no livro das obras. Então, essas atribuições é pessoal. Essa questão de carga, que é um peso, né? Que é um peso individual, né? Eu já expliquei. E essa questão de carga, nós temos que ser crentes, maduros, suficiente, né? Entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, né? Que é ajudar, como eu falei no início, é um dos princípios fundamentais do cristianismo, ajudar. É o amor. Esse amor verdadeiro, não é o amor que o mundo prega por aí, né? Que esse amor falso. Na verdade, o verdadeiro amor é o amor de Cristo, né? Esse sim é um verdadeiro amor. Isso é encorajador, né, Marcelo? Não é pra gente ficar preocupado. Né? Exatamente. Assim como eu não posso tomar a carga de ninguém para mim, eu também não posso abrir mão da minha responsabilidade, né? Então, assim, nesse sentido de que cada um prestará contas de forma individual para Deus, a gente não tem como terceirizar. Não tem como terceirizar. Precisa parar de olhar mais para os lados, né? Porque às vezes a gente fala, mas para ser que nem fulano, que nem vai, que nem faz, que nem isso, que nem aquilo, que nem irmão ou irmã ciclano e tal. A gente tem que olhar para nós e fazer a nossa parte. Amém, e amém. a partir do momento que a gente faz a nossa parte, está com a consciência tranquila de quando chegar a prestação de contas, a gente tem o que mostrar para Deus. Exatamente. Obrigado, pastor. Cargas são várias provações, tentação e desafio que cada crente enfrenta. Em João 13, 34, 35, Deus fala do verdadeiro amor. Vamos ler em João 4, João 13, de 34 a 35. João 13. João 13, de 34 a 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Tá vendo? É um dos mandamentos. E, irmãos, nós devemos amar uns aos outros. Nós só compreendemos, né, essa ajuda mútua, né, essa ajuda coletiva, né. Nós só tomamos a dor do outro, né, para nós, quando nós temos o amor de Cristo verdadeiro. Quando nós amamos uns aos outros, né. Essa questão é de nós olhar só para nós, só para o nosso nariz, preocupar só com nossas vidas. Nós não estamos amando uns aos outros, nós não estamos cumprindo, né, essa atribuição que Deus passou, que Jesus nos passou, que é amar uns aos outros. Nós só somos discípulos de Cristo se nós amarmos verdadeiramente uns aos outros. E se nós só vamos compreender, ter compreensão, digamos assim, de levar a carga uns dos outros, se nós amarmos a Cristo verdadeiramente. Isso é uma consequência, né? Que se eu não amar Cristo verdadeiramente, não vou fazer nada das outras coisas. Vocês concordam? Se eu não estou amando nem a Deus verdadeiramente, como é que eu vou amar meu irmão? Que é cheio de problema, cheio de pecado, cheio de dificuldade, tem uma carga muito pesada. Eu já tenho meus problemas para me preocupar, tenho minha família para conduzir. Onde é que eu vou ter tempo para preocupar com a vida do irmão? Não vou. Se eu não estou amando nem a Cristo, né? Primeiramente, nós temos que amar a Cristo. Se nós amarmos a Cristo verdadeiramente, como manda ali o capítulo 13, de 34 a 35, isso é uma consequência. Né? Isso é uma consequência. Se nós amarmos Cristo verdadeiramente, é uma consequência que nós vamos cuidar do nosso pastor, nós vamos cuidar dos nossos irmãos, incluindo todos. Nós vamos cuidar. Agora, se nós não estivermos amando a Cristo verdadeiramente, nós temos que ter um conserto. Como é que eu vou me condoer com a dor do próximo? Como é que eu vou levar a carga do meu próximo? Compartilhar a carga com ele, ajudar ele a levar esse peso? Não vou.
Eu só olho para mim. E hoje, a gente está vivendo em um mundo, assim, globalizado, em um mundo tecnificado, digamos assim, que as coisas você não tem tempo. Se você não cuidar, você tem que estar presente na vida do irmão. Se não cuidar, você só encontra ali nos cultos de domingo, quarta-feira e sábado, e pronto. Eu tenho que saber como é que está meu pastor, eu tenho que saber como é que está o irmão Eliseu, eu tenho que saber como é que está o irmão Gleice, tenho que saber como é que está o irmão Oswaldo, e assim cada um. Eu tenho que saber, eu tenho que estar presente na vida deles. Na questão que eu falo presente, não é questão de estar lá para trazer fofoca e levar, não. Mas quando eu digo presente, é em um bom sentido. É um sentido de preocupação com a vida do outro. Né? Como é que tá? Se ele consertou a casa dele. Como é que tá a irmã Maraí? Como é que tá lá em sua escola? Como é que tá o irmão Gleison? E cada um, nós temos que ter essa preocupação para nós estar cumprindo, né? Nós estar cumprindo verdadeiramente o amor de Cristo. Porque se nós não estiver levando o negócio a sério dessa forma, nós estamos enganando a nós mesmos. Que a Deus não engana, né? Então vamos nos esforçarmos para nós, assim, cuidar uns dos outros. Para não levar essa carga, compartilhar essa carga uns dos outros. Então, irmãos, ali, quando Paulo escreve essa carta ela foi escrita mais ou menos 60 anos, né, depois de Cristo. E essa carta, um dos principais objetivos da carta de Paulo era combater os judaizantes, que eram os falsos mestres, né, que estavam ensinando que tinha que aderir à lei, tinha que passar por a circuncisão, né, para ser salvo. E Paulo se opôs realmente sobre a posição desses caras, desses falsos mestres, que não era por aí. Nós era salvo através da graça, através da pessoa de Jesus Cristo, né? Era isso. Era combater. Ali já tinha muitos. Ali, irmãos, pelo incrível que pareça, estava com mais ou menos 60 anos ali, que aquela carta tinha sido escrita, e já tinha muitas pessoas, né, já esquecendo. E ali ainda tinha testemunha ocular, tinha testemunha viva ali, ainda. Era só 60 anos. Né? Aquela geração não tinham morrido todos. Não, tinha muitos vivos ainda. Mas, por incrível que pareça, aquelas pessoas já estavam assim, enveredando por outros caminhos. E a carta de Gálatas foi para isso. O principal objetivo da carta de Gálatas ali, da carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Gálatas, foi isso aí. Foi, assim, reanimar aqueles irmãos. Falar o verdadeiro sentido da graça. Combater os falsos mestres. Né? Que estava falando que para aquelas pessoas ser salvas na época, era obrigado a aderir à lei judaica, né? Fazer a circuncisão, ter todo aquele protocolo da lei. E ele não é por aí. Nós temos que crer somente na pessoa de Jesus Cristo, crer e ser salvo. E ele também fala, irmãos, falando do contexto, Gálatas 6:1. Vamos ler Gálatas 6:1. Que é para nós termos muita sabedoria quando apanhar o irmão em dificuldade, em pecado, né? Digamos assim. Que é o texto que antevém o 6:2. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Tá vendo? Nós temos que ter muita sabedoria, nós temos que ter muito cuidado a apanhar alguém em pecado. Nós temos que ter sabedoria de Deus. Porque assim como todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós. Não tem nenhum aqui super crente. Nunca teve, nunca vai ter, só Cristo mesmo que teve por aqui, né? Mas nós somos passíveis de falha, de erro, né? E nós temos que ter muita sabedoria ao ver, ao descobrir alguém
em pecado. Nós temos que ter sabedoria para... O que foi que Paulo, ali, a preocupação de Paulo aos Gálatas, né? Era alertar aqueles irmãos, né? Que estavam caindo naqueles falsos ensinos daqueles mestres, né? E retornar aqueles irmãos ao verdadeiro caminho. O que que nós aprendemos também? É nós reprovar o irmão com sabedoria dentro da palavra de Deus e fazer com que aquele irmão retorne aos caminhos de Deus, ao caminho reto, que é a santificação, mas com muita sabedoria, porque nós também somos passíveis. Nós também somos sujeitos ao erro, né? Então nós temos que ter muita sabedoria ao descobrir alguém em erro, porque nós também somos sujeitos ao erro. Nós estamos aqui, né? Não foi consumado ainda. Então, enquanto nós estivermos por esse mundo aqui, nós estamos sujeitos a errar também. O que Paulo fala? O errar é humano, é do homem, né? Mas o levantar é de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, eu fiz aqui 5 aplicações práticas, né? Que nós temos que ter em nosso dia a dia. A primeira aplicação é empatia e misericórdia. Irmãos, o crente, ele tem que ter empatia e misericórdia. Ele tem que se condoer, ele tem que sentir a dor do outro. E empatia, todos sabem, é você se colocar no lugar do outro. E nós temos, irmãos, dentro da empatia e misericórdia, nós temos que ser sensível à dor do outro. Nós temos que ser sensível ao peso que o outro está levando. Nós temos que ser sensível à carga que o outro está levando. Se nós não formos sensíveis, está difícil. Não tem como nós seguir essa caminhada aqui, cristã. Se olhar para o irmão Eliseu, não está nem aí com a vida dele, se eu não me sensibilizar com a vida do irmão Eliseu, ou de qualquer um, eu tenho que ter um conserto diante de Deus. Que eu posso estar servindo qualquer um, menos o Deus Todo-Poderoso. Não estou. Nós temos que ser sensível. Nós temos que ter empatia. Nós temos que se colocar no lugar do outro. A melhor forma de você ter sensibilidade para com o outro é você se colocar no lugar dele. Agora aquele que pensa, não, isso aí não vai acontecer comigo, isso aí, entendeu? Não, irmão, tá errado. Nós temos que ser sensível à dor do outro. A dor do outro, ela tem que eu deitar na minha cama e ver que meu irmão não está bem, aquilo ali tem que perturbar meu sono. Que amor, na verdade, não é sentimento, amor é ação. Não adianta nada. O irmão eu vejo algum irmão em dificuldade e eu só, opa, Moisés, não, mas deixa, o pastor vai fazer algo. A irmã Maraí vai fazer algo por ele. Deixa, os outros irmãos fazem, deixa. Não. Eu estou sendo omisso, irmão. Eu tenho que tomar aquela dor para mim. Não importa se o pastor, se o Mário já tomou de conta as rédeas das coisas, já conduziu, mas eu tenho que me sensibilizar. Zelo e restauração, irmão. A segunda, né? Segundo item, zelo e restauração. Isso significa ajudar os outros a encontrar o caminho de volta à retidão. Está em Gálatas 6:1. Nós temos que ter zelo pela vida do nosso próximo. Nós temos que procurar restaurar a vida do nosso irmão que caiu em pecado. Não a piorar a situação do camarada. Nós temos que ter zelo, nós temos que procurar restaurar. O terceiro item, irmão, apoio material. Nós temos que, não adianta nada. Ver o nosso irmão com fome e nós só levar a palavra, ou qualquer, a questão do movimento das irmãs, né, das mulheres, né, da MCM, né, que vai ser a Rainha Esther, né. Tá um momento muito sábio, assim, uma decisão, a escolha que elas tiveram, né. Não adianta nada só levar a palavra, né. As pessoas às vezes estão sendo, assim, tem
coisas que está precisando e não, só levar a palavra, não adianta nada. O apóstolo Paulo que não adianta nada. Nós vamos ver biblicamente aqui. Deixa eu ver o negócio, só um momento, o negócio está bem sensível aqui. Aliás, terceiro é apoio material. E nós vamos ler, irmão, lá em Tiago 2,15. 2,15, Tiago. Mais na frente. Tiago 2, 15 a 16, irmãos. Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça, alimente-se até satisfazer, porém lhe dá nada. De que adianta isso? Assim também a fé por si só não for acompanhada de obras, está morta. Se a fé não for acompanhada de obras, está morta. Então não adianta nada. Se nós vemos nossos irmãos necessitados, a gente fala, vai em paz. Não adianta. É como eu falei, nós temos que ser sensível, nós temos que ajudar. Assim, é um grande exemplo da igreja primitiva ali em Atos, né? Que os irmãos, eles compartilhavam as suas posses, uns para com os outros. Vendiam suas fazendas, compartilhavam. Eu não estou falando aqui, irmãos, longe de mim, que nós vamos vender nossos bens, né? Mas nós temos que ajudar sim. Nós temos que ajudar o nosso irmão, nós temos que, não só na palavra, mas nós temos que ajudar em ação, em bens materiais, dividir, se for possível, nossas posses, se nós vemos nosso irmão com necessidade. Porque, assim como nós estamos, o corpo de Cristo está conectado em nós com nossos irmãos, nós estamos conectados também. Irmãos, como é que, se nós somos conectados, o maior exemplo disso é o nosso corpo, né? A igreja, ela compõe-se de membros, né? E nosso corpo também. Se o meu braço estiver ruim, como é que eu vou me ajudar? Se o meu dedo estiver ruim, como é que eu vou ajudar a tomar banho? Se minha mão estiver ruim, como é que eu vou ajudar a lavar a outra? É assim. É assim também é o corpo de Cristo. E às vezes, o nosso irmão está com problema e nós fizemos descaso. Não, eu estou bem, lá em casa está tudo bem, eu estou ganhando meu dinheiro, tenho meu carro, tenho minha bicicleta, tenho minha moto. Deixa o irmão. Não, irmãos. Nós temos que ser verdadeiramente discípulos de Cristo. E para nós sermos verdadeiramente discípulos de Cristo, nós temos que ser sensíveis à dor do outro. Nós temos que compartilhar a carga do outro, o peso do outro. Marcelo, pode falar. Em relação a essa questão da igreja primitiva, de vender suas posses, compartilhar com a igreja, né? Havia um contexto muito importante, que às vezes esquece de mencionar, que era o imediatismo deles com relação à volta de Jesus, né? Então muitos criam que Jesus voltaria ainda ali para o seu tempo, para aquele tempo em que ele estivesse vivo. E é totalmente compreensível, porque uma coisa é a gente sentir saudade de alguém que a gente nunca viu. Vamos esperar Jesus voltar, mas ninguém aqui nunca conversou com Jesus, nem literalmente, fisicamente, né? E eles não, eles tinham, na sua maioria ali, convivido com Jesus, acompanhado Jesus em algum momento do seu ministério público. Então, quando Jesus disse assim, fiquem aqui em oração, que o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Isso acontece cerca de 40 dias depois da festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, né? E depois disso, Jesus também disse, mas eu voltarei. Então, eles já não tinham mais nada a considerar como importante ali. Por que eu vou estar aqui juntando alguma coisa? Por que eu vou estar aqui acumulando alguma coisa?
quando na verdade esse Senhor pode voltar daqui a pouco, né? Quando menos se espera, que assim será a volta do Senhor. E outra coisa também, desde esse contexto para os nossos dias, é que eu pensando agora, eu sempre pensei sobre isso, mas acho que é a primeira vez que eu vou falar. O quanto a gente sempre manifesta, né, a gratidão e tudo, mas o quanto a gente deve agradecer a Deus e pessoalmente, né, no Oswaldo, a família dele, por ceder, porque dentro daquilo que é a permissão de Deus, ele literalmente abre mão, porque você imagina uma estrutura dessa aqui, o quanto não poderia ser nesse período arrendada, locada, para inúmeros eventos ou para outras igrejas mesmo. Né? E o que o nosso irmão faz? O nosso irmão simplesmente se prepara, o nosso irmão se organizou para pintar toda a chácara para nos receber, deixa o ambiente. O máximo que a gente vem aqui são 2 sábados para fazer uma limpeza, uma lavação, né? Porque aqui quando não fica ninguém, fica sujo. A gente louva a Deus também por conta disso, porque isso também é partilhado que Deus tem lhe dado. Amém, amém, é verdade. Isso acontece no coração dos verdadeiros cristãos, porque não é todo mundo que tem aquilo que é seu para receber, né? A gente abre a nossa casa para o culto, a gente abre a nossa casa para receber as pessoas, mas abrindo o que é nosso, aquilo que é nosso por muitos dias, e isso deixa a gente à vontade, porque a gente é quem administra a chácara aqui nesses dias, né? Quem abre porteira, quem fecha porteira, liga bomba, faz tudo. Enfim, é algo realmente de se louvar ao Senhor, agradecer e também agradecer ao nosso irmão. Amém. Amém, amém. Temos que agradecer muito, né? É o irmão Oswaldo e sua família, né? Por ceder seu espaço, né? Tão maravilhoso. Irmão, e quarto, é oração. Oração, uma ajuda espiritual. É o que eu falei. Às vezes, a gente vê nas redes sociais, irmãos, na igreja alguém nos pede oração, e a gente só coloca só aquela figurinha da mão. E pronto, ali esquece. Irmãos, a oração é muito importante, né? Você já pensou, a irmã Neweli tá lá em sua casa, aí eu tá orando à noite com minha família, com minha esposa, para que Deus conceda um bom parto para ela. O tanto que isso é maravilhoso, né? E não só o caso dele, dessa família, mas nós oramos pela vida do irmão Oswaldo, nós oramos pela vida dos outros irmãos. O tanto que é maravilhoso isso aí, né? Já penso, o tanto que essa irmandade, ela é uma essência de Deus. Já pensou estar na minha casa e sem nem saber, os irmãos estão orando por mim? O tanto que isso é maravilhoso. Os irmãos estão preocupados com a minha pessoa, com a minha família. O tanto que isso é maravilhoso. Então, irmão, a oração é muito importante. Às vezes nós não podemos ajudar com bens materiais, com posse, mas nós podemos ajudar com oração. Vamos orar. Se os irmãos, se tem algum irmão, alguma família na igreja que está passando por dificuldade, vamos orar em nossas casas por aquela pessoa. Se possível, vamos acordar 4 horas da manhã e orar por aquela família, orar por aquela pessoa. Isso é muito bom, irmão. Isso é cumprir, né, umas diretrizes de Deus. Orar uns pelos outros. O que a Bíblia diz lá em Tiago 5,16? Então, oração, ela tem muito poder. Vamos ver lá, Tiago 5,16. Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Está vendo? Tanto que a oração é forte, tanto que a oração é um bem precioso de Deus. E se nós não cuidarmos, irmãos, a oração é um fator que porque é uma luta. A gente chega no nosso serviço cansado, já chega... E quando vai deitar, já está morro de sono, começa a orar, de repente já está dormindo. Nós não leva assim, boa parte não leva a esse fator oração como deveria levar, né? Oração é a mola propulsora, é um baluarte, né? Que nós temos assim que reconhecer esse fator oração, o tanto que é importante na nossa vida, o tanto que é importante na vida dos nossos irmãos. Nós temos que orar uns pelos outros. Isso é desde a igreja primitiva, né?
Isso é olhando para Jesus. O tanto que Jesus orava, né? Ele se retirava, ia para um lugar mais silencioso, né? E uma oração de um justo é muito eficaz. Nós temos que, assim, compreender e entender que a oração é um dos princípios fundamentais do cristianismo também. Nós temos que orar, nós temos que envolver, nós temos que estar presente na vida dos outros, orando. Pode falar, irmão Bento. Realmente, esse poder da oração, a nossa presença, nossas petições, até onde eu vejo, uma das orações de mínimas palavras que criança, menor que teve, uma de grande efeito, foi de Sansão, depois de cego, não é? Sim. Cego, mas ele mandou assim, coloca minha mão nas colunas, ele colocava a mão dele. Repara como foi a oração. Ainda matou mais de 1000. Agora matou eu nos filisteus. Matou, mas a gente fez toda a vida. Nós temos exemplos clássicos de oração na nossa igreja. A sua filha, né? Que é a irmã do nosso querido irmão Eliseu, né? Ela teve doente lá em Brasília, né? E que nós poderíamos fazer? Orar por ela. Foi isso que a igreja fez. Qual o resultado, irmão Eliseu? É curada para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Irmãos, então vamos orar. Lá em casa eu não vou mentir. A minha esposa, ela é mais inclinada à oração do que eu. Né? Eu oro também, mas ela é mais. E assim que eu possa aprender com ela. Né? Que nós possamos aprender uns com os outros. Irmão, agora vamos o 5 e última aplicação. Até o pastor falou ali no início, né? Que é de suma importância, né? Encorajamento e santificação. Encorajamento e santificação. Por que, irmão, que nós se reúne como igreja? Por quê? Já tem uma boa turma aí, espalhada pelo mundo, que é os desigrejados. Né? Que lá aparece um famoso aí que também é dessa turma, né? É desse grupo. Mas não, isso é a verdadeira igreja de Cristo. Nós temos que olhar ali para a igreja primitiva. Primeiro olhar para Cristo. Cristo nunca viveu isolado. Não. Cristo, onde ele ia, era uma multidão. Né? Ele ia para a sinagoga, naquele tempo que era a igreja. Né? Pregava, ensinava. Cristo nunca esteve só. Até para vocês terem uma ideia, quando ele ia orar, ele tinha que dar um basta, assim, ele tinha que ir para o monte, né? Muitas pessoas pensam que o monte é uma morar no monte, aquela oração poderosa. Não. Ali eu creio que era para um lugar de isolamento. Para ele não teria como ele orar no meio daquela multidão. Quando ele andava, era multidão. Era que nem um político. Não pode nem comparar, né? Mas se vir um político aí hoje em Balsa, é no aceiro dele aí que eu vou te falar, né? Isso eu não estou comparando, que não pode nem comparar. Mas nós temos que orar. Nós temos que aprender com Cristo. A oração. Aliás, o encorajamento, nós temos que nos encorajar. Por isso que nós temos a igreja, que é o corpo de Cristo. Por isso que nós nos encontramos nas quartas, por isso que nós nos encontramos no sábado, por isso que nós nos encontramos nos domingos, e até mais vezes na casa dos irmãos. Que uma igreja isolada não é uma igreja de força, irmão. Não tem como. Se eu não estiver presente na vida do irmão Mário, não saber o que está acontecendo com ele, não de forma fofoca, não, longe disso. Mas não estiver sabendo os problemas dos irmãos, como é que eu vou inteirar com o irmão? Como é que eu vou estar presente na vida dos irmãos? Então tem que encorajar. É isso aí, irmão Gleice, vai dar certo você com sua van, entendeu? É isso aí, irmã Maraí, vai dar certo você em sua nova empreitada, que ela pegou esse ano, foi integral, não foi, irmã? Vai dar certo. Ela tem que ter apoio dos irmãos. Ninguém pode viver isolado, não. Como eu falei no início aqui, a questão de ajuda, nem os animais vivem isolados uns dos outros. Não. E por que nós somos criados em uma criação especial de Deus? Um projeto que nasceu no coração de Deus. Por que nós vamos ficar isolados? Não. Nós temos que compartilhar, nós temos que estar juntos. Um exemplo clássico disso aí, esses dias que a gente passa aqui na chácara do nosso irmão Oswaldo, né?
A gente começa mais, a gente conversa, que a gente passa a estar mais presente na vida dos irmãos. Como é que eu vou lá em minha casa, eu vou só um culto, uma vez por semana, uma vez por mês, como é que eu vou saber de nada? Como é que eu vou estar interagindo na vida dos meus irmãos? Como é que eu vou estar servindo a Deus dessa forma? Não, eu não quero ninguém lá em casa porque me incomoda, eu quero ficar só. Se algum irmão precisar de oração, pede que daqui mesmo eu oro, tem aquela... Não, não é isso. Tem a teleoração, né? Que é aquela que é oração por... Você liga, né? Antigamente tinha uns programas que tinha muito isso, né? Hoje acabou mais, né? Você ligava, passava a noite, aqueles, né? Você ligando para pedir oração. Então, irmãos, a igreja é uma comunidade. A igreja é os irmãos estar juntos. A igreja é os irmãos andar juntos. É os irmãos ter sensibilidade uns para com os outros. Amém, irmãos? Irmãos, e eu quero que os irmãos, aqui para fechar, que vocês, se vocês aprenderem isso, tá bom. Se você levar para suas casas isso, tá bom, que eu vou falar aqui, para fechar, para concluir. Servir o outro é uma expressão direta de servir a Deus. Se eu servir o irmão Oswaldo, se eu socorrer ele de um prego, de alguma coisa, eu não estou fazendo para o irmão Oswaldo, não estou fazendo para mim, não estou fazendo para o pastor, não. Eu estou fazendo para Cristo. Se eu suprir a necessidade de alguma irmã, de algum irmão, eu não estou fazendo para aquele irmão, não. Eu estou fazendo para Cristo. Nós fazemos para Cristo. E eu não estou aqui no achismo. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus 25, 40. Então, irmão, servir os outros é uma expressão direta de servir a Cristo. Lembre-se, quando você for servir, você não está fazendo para o irmão. E nós temos mais essa. Aqui nós... Não, aquele irmão é ingrato, eu ajudei ele nem deu bola. Não, irmão, você fez foi para Cristo, não foi para ele, não. Né? Agora nós temos essa cultura, digamos assim, impregnada em nossa mente. Eu faço algo para o irmão Moisés e depois ele nem está aí mais. Aí eu, rapaz, que cara ingrato, ó. Eu fiz isso para ele aqui, rapaz, precisei dele depois, ele nada, isso não podia não. Irmãos, eu estou fazendo para Cristo, não foi para o Moisés não foi para o pastor Ranieri não. Nós estamos fazendo para Cristo. Abriram aí 25, 40, Mateus? Vamos ler, leiamos. O rei responderá, perdão. Diga a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém. Concluindo o que eu falei, nós não faz nada para ninguém não, nós faz para Deus, irmãos. Então lembre, eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, inculcam isso nas suas cabeças, para que quando vocês servir alguém, quando vocês acudir alguém, quando vocês prover alguém de suas necessidades, vocês não estão fazendo direto para aquela pessoa não, vocês estão fazendo para Deus. Está lá em Mateus 25, 40. Amém? Que os irmãos fiquem com essa reflexão para levar para nossos lares. Vamos orar. Quer falar alguma coisa, pastor? Obrigado. Vamos orar agradecendo a Deus, né? Por esses dias tão bom, né? Tão edificante aqui nessa chácara, né? Agradecendo o nosso irmão Oswaldo, a sua família, que concede esse lugar aqui para nós, de tão bom coração. Já pensou, foi como o pastor falou, nosso pastor Ranieri, já pensou se nós fôssemos locar uma diária de uma chácara dessa aqui, pertinho da cidade, uma localização excelente, né? Era um preço absurdo, né? E nós temos um irmão que cede de tão bom coração, que Deus continue dando vida para o nosso irmão Oswaldo, para a sua família, vida com muita prosperidade, com muita saúde. Amém? Eu vou pedir... Não vamos nem dar essa ideia. Né? Tá faltando alguém assumir a responsabilidade de trazer ela limpa, né? Eu acho que eu vou alugar minha casa e morar aqui para cuidar dessa chácara sua, né? Aí ela só assim vai ter mais uso, né? Vai ter, né, irmão? Pastor Ranieri, ore, por favor. Vamos ficar de pé, gente, para a gente orar.
Hã? Você fala hoje à tarde ou hoje à noite? Ah, depois da gincana, pastor. Pronto, vamos orar e louvar a Deus e também já agradecer e interceder pela vida do irmão Marcelo. Como ele disse lá no comecinho, eles ficaram em dúvida entre vir para o retiro, entre ter essa questão familiar, né, para ir ali em Baixa Grande, né, Marcelo? Baixa Grande, e eles optaram pelas duas coisas, e para isso eles vão ter que ir logo no final da gincana, hoje à tarde ali, já para se deslocar, para poder amanhã fazer essa viagem. Então vamos orar também para que o Senhor possa estar protegendo, intercedendo e cuidando deles ao longo dessa jornada. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, a Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e observamos, a Deus, esse cuidado por meio, Deus, da Tua Palavra, tão bem exposta, explicada e explanada aqui, ó Deus, a cada um de nós. Que agora, Deus, diante do banquete que nos foi servido aqui espiritualmente, possamos, ó Deus, guardar, possamos, ó Deus, nos lembrar, possamos, ó Deus, praticar. Amém. Obrigado pela vida do irmão Marcelo, obrigado, Deus, pela vida dos irmãos que têm nos ajudado, ontem o irmão Eliseu, amanhã o irmão Mário. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem, ó Deus, provido sobre esta igreja todos os dons, para que, ó Deus, ela seja suprida em tudo que há necessidade, ó Deus, espiritualmente, fisicamente, materialmente, em todas as áreas. Que o Senhor Deus continue a nos ajudar, que o Senhor abençoe a vida do irmão Marcelo, Aparecida, Roger, Daniel, que vão, Deus, fazer essa viagem, que o Senhor os proteja, os leve em paz e segurança, faça com que, ó Deus, tenham uma boa estadia lá e possam retornar também em paz e segurança. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.